Aristóteles, segundo os analíticos, toda ciência demonstrativa envolve três itens: aquilo que se estabelece, que é o caso, e isto é o gênero, cujas afecções que se lhe atribuem por si mesmo, ela estuda, os chamados axiomas comuns, a partir dos quais, como primeiro, demonstram, e, em terceiro lugar, as afecções a respeito de cada uma das quais se assume o que significa. No entanto, nada impede que algumas ciências dispensem alguns desses itens, por exemplo, não estabeleçam que o gênero é o caso, se for manifesto que ele é, pois não é semelhante, claro, que o número é o caso e que o frio e o quente são o caso, ou não assumam o que significam as afecções se forem evidentes. Do mesmo modo, tampouco se assume o que significam os comuns, ou o subtrair iguais de iguais, porque é algo familiar. Não obstante, ao menos por natureza, estes itens são três: aquilo a respeito de que se prova, aqueles que se prova e aqueles a partir dos quais se prova. Não é hipótese, nem postulação, aquilo que é necessário ser o caso em virtude de si mesmo e necessário que assim se repute. De fato, a demonstração não é dirigida ao discurso externo, dado que nem o silogismo o é, mas sim ao discurso na alma, pois sempre é possível objetar contra o discurso externo, mas nem sempre contra o discurso interno. Assim, com relação a tudo que, sendo suscetível de prova, alguém assume sem ter provado, ele o estabelece por hipótese, se assumi-lo conforme a opinião de quem aprende, e não é hipótese sem mais, mas apenas uma hipótese relativa a este último. Mas ele o postula, se o assume não havendo em quem aprende opinião alguma ou opinião contrária, e é nisto que diferem hipótese e postulação. É postulação aquilo que é contrário à opinião do aprendiz e que, sendo demonstrável, alguém assume e utiliza sem ter provado. Os termos não são hipóteses, pois não dizem que algo é ou não é o caso, mas é nas proposições que residem as hipóteses, ao passo que, quanto aos termos, é preciso apenas compreendê-los. E isto não é uma hipótese, a não ser que alguém diga que também é hipótese o entender. Antes é hipótese aquilo a partir que, sendo o caso, a conclusão se dá por aquilo que é o caso. Tampouco é verdade que o geômetra estabelece por hipótese itens falsos, como alguns alegaram, dizendo que não se deve utilizar o falso, mas que o geômetra diz algo falso ao afirmar que é de um pé a linha que não é de um pé, ou que é reta a linha desenhada sem ser reta. Ora, o geômetra não conclui nada pelo fato de ser o caso esta linha reta que ele próprio enuncia, mas sim por ser o caso aquilo que se evidencia através de tais itens. Além do mais, toda postulação, bem como toda hipótese, são ou como inteiro ou em parte. Os termos, porém, não são de nenhum destes dois modos. Não é necessário que existam formas ou algo único a parte dos múltiplos para haver demonstração. No entanto, é necessário haver algo único que seja verdadeiro afirmar de muitos, pois, se não houver isso, não haverá um único universal, e se não houver universal, não poderá haver intermediador, de modo que tampouco demonstração. Portanto, é preciso haver algo único e idêntico a respeito de muitos e não homônimo. Nenhuma demonstração assume que não é possível, ao mesmo tempo, afirmar e negar, a não ser que seja preciso provar a conclusão de tal modo. Prova-se na medida em que se assume que o primeiro termo é verdadeiro,
a respeito do intermediador e que não é verdadeiro negá-lo, mas não faz nenhuma diferença assumir que o intermediador é ou não é o caso, e, do mesmo modo, também o terceiro termo. Pois, se for dado algo a respeito de que se concede ser verdadeiro, afirmar que o homem, mesmo se for verdadeiro afirmar que não é homem, se conceber que o homem é animal apenas, mas não animal, há de ser verdadeiro afirmar que Calhas, mesmo se não for Calhas, é animal e não é não animal. A causa é que o primeiro termo se afirma não apenas do intermediador, mas também de algum outro, por ser a respeito de mais casos. Por conseguinte, se o intermediador é o primeiro termo ou não é, não faz nenhuma diferença. Para a conclusão, é a demonstração pelo impossível que assume o para qualquer coisa afirmar ou negar, embora nem sempre universalmente, mas na medida em que é suficiente e é suficiente dentro do gênero, quero dizer, por dentro do gênero, a respeito do gênero sobre o qual se propõem as demonstrações, tal como foi dito já antes. Todas as ciências se intercomunicam entre si pelos comuns, chamam de comuns os itens dos quais se utilizam por demonstrar como que a partir deles, mas não aquilo a respeito de que provam, nem aquilo que provam. E a dialética se intercomunica com todas, bem como qualquer uma que tentasse provar universalmente os comuns, por exemplo, que para qualquer coisa é necessário ou afirmar ou negar, ou que são iguais os restos a partir de iguais ou outros de tal tipo. Mas a dialética não é concernente a certos itens determinados, nem é a respeito de algum gênero único, pois, caso contrário, ela não perguntaria, pois não é permitido que quem demonstra pergunte, visto que não se prova o mesmo. Para cada oposto que for o caso, isto foi provado nas discussões a respeito do silogismo. Se questão silogística é o mesmo que proposição das contraditórias, e se em cada ciência são proposições aquelas a partir das quais procede o silogismo, em cada uma há um tipo de questão que é científico, a partir do qual vem a ser o silogismo apropriado a cada ciência. Portanto, é evidente que nem toda questão é geométrica, nem medicinal, e semelhantemente também nos demais casos, mas apenas aquelas a partir das quais se prova algo a respeito daquilo que concerne a geometria ou algo que se prova a partir dos mesmos itens que a geometria, por exemplo, os fatos da ótica. Semelhante também nos demais casos. A respeito destas questões, o geômetra deve sustentar a argumentação a partir dos princípios e conclusões geométricos, mas, a respeito dos princípios, o geômetra, enquanto geômetra, não deve sustentar a argumentação, semelhantemente nas demais ciências. Portanto, não é qualquer questão que deve ser perguntada para cada cientista. Tampouco se deve responder tudo que for perguntado a respeito de cada assunto, mas apenas as questões circunscritas à ciência. Se alguém discutir com o geômetra, enquanto geômetra, deste modo é manifesto que discutirá acertadamente se provar algo a partir dessas questões. Cada contrário não discutirá acertadamente. É evidente que tampouco refutará o geômetra, a não ser por concomitância. Por conseguinte, não se deve discutir geometria entre não geômetras, pois há de passar despercebido aquele que discute de modo medíocre, semelhantemente também nas demais ciências. Visto que há questões geométricas, será que há também questões não geométricas? Em cada ciência, por qual tipo de desconhecimento seriam geométricas? E será que o silogismo
por desconhecimento é o silogismo ou paralogismo, a partir de premissas opostas, mas que se conformam à geometria, ou antes o silogismo a partir de outra técnica. Por exemplo, o culto é uma questão não geométrica, no que respeita à geometria, ao passo que julgar que as linhas paralelas convergem seria, de certo modo, geométrico, e de outro, não geométrico, pois não geométrico é de dois modos, tal como sem arranjo. Não geométrico por não comportar o que é geométrico, como sem arranjo. Não geométrico por comportá-lo de modo medíocre. E é contrário justamente este tipo de desconhecimento, isto é, o que procede a partir de princípios deste tipo. Nas matemáticas, o paralogismo não se dá de maneira semelhante, porque o que é de dois modos é sempre o intermediador, pois algo se afirma a respeito dele em seu todo e ele, por sua vez, se afirma de um outro modo em outro todo, mas o predicado não se afirma em seu todo, e é possível como que ver tais coisas pela intelecção, mas nos argumentos elas passam despercebidas. Será que todo círculo é uma figura? Se desenhar, será evidente, mas então os poemas épicos são círculos? É manifesto que não são. Não é preciso propor objeção contra algo, se a pretensão for indutiva, pois, tal como não há pretensão que não seja a respeito de vários casos, pois, do contrário, ela não seria a respeito de todos, e o silogismo procede a partir de universais. É evidente que tampouco há objeção, pois as pretensões e objeções são as mesmas. De fato, a objeção que se propõe pode se tornar ela mesma uma pretensão ou demonstrativa ou dialética. Sucede que alguns se pronunciam de maneira inconcludente por assumir aquilo que se segue de ambos os itens, tal como faz Ceneu afirmando que o fogo consiste na proporção múltipla. Segundo ele diz, o fogo se gera rapidamente, como também essa proporção, mas deste modo não há silogismo. Antes, há silogismo se a proporção múltipla se segue da proporção mais rápida e se do fogo se segue a proporção mais rápida no movimento. Às vezes, não é possível concluir validamente a partir do que foi assumido. Às vezes é possível, mas não se percebe. Se fosse impossível provar o verdadeiro a partir do falso, seria fácil analisar, pois se converteriam necessariamente. Admita-se que A é o caso. A sendo o caso, será o caso de tal e tal coisa, que sei que é o caso, por exemplo, B. Logo, a partir disto, poderei provar que A é o caso. É sobretudo nas matemáticas que ocorre a conversão, porque não assume nenhum concomitante. É também por isso que são diferentes dos que discutem dialeticamente, mas sim definições. O aumento se faz não através dos intermediadores, mas por se assumir termos em acréscimo. Por exemplo, A afirmando de B, este afirmado de C e, por sua vez, C afirmado de D, e assim indefinidamente. E também para os lados, isto é, A a respeito de C e D e. Por exemplo, seja A número de certa quantidade, ou inclusive indefinido, seja B número ímpar de certa quantidade, seja C número ímpar, assim A se afirma de C, seja D número par de certa quantidade, seja E número par, assim A se afirma de E. É diferente conhecer o que e conhecer o porquê.
em primeiro lugar, numa mesma ciência, e neste caso, de duas maneiras. De um modo, seu silogismo não procede através de premissas imediatas, pois neste caso não se aprende a causa primeira, e o conhecimento do porquê se dá pela causa primeira. De outro modo, se o silogismo procede através de premissas imediatas, mas não através da causa, antes através do mais familiar entre dois itens que se contrapredicam. De fato, nada impede que, de dois itens que se contrapredicam um do outro, o mais familiar seja às vezes aquele que não é causa, de modo que a demonstração poderia se dar através dele. Por exemplo, a de que os planetas estão próximos devido ao não cintilar. Esteja C para planetas, B para o não cintilar e A para o estar próximo. Ora, é verdadeiro afirmar B de C, os planetas não cintilam, mas também é verdadeiro afirmar A de B, o que não cintila está próximo. Admita-se que isso se assume através da indução, através da sensação. Ora, é necessário então que A seja atribuído a C, de modo que se encontra demonstrado que os planetas estão próximos. Assim, este silogismo não é do porquê, mas sim o do que, pois não é por não cintilar que estão próximos, mas antes é por estarem próximos que não cintilam. Mas há lugar para que também o outro item seja provado a partir do outro. De tal demonstração será porque, por exemplo, C seja C planetas, B o estar próximo, A o não cintilar. Ora, B se atribui a C, como também A se atribui a B, de modo que também A se atribui a C. E tal silogismo é do porquê, pois encontra-se apreendida a causa primeira. De igual modo, tal como provam que a Lua é esférica através dos crescentes, pois se aquilo que cresce de tal modo é esférico, e se a Lua assim cresce, é manifesto que ela é esférica. Assim, tal silogismo é do que. Mas, se o intermediador for disposto inversalmente, o silogismo será do porquê, pois não é devido aos crescentes que é esférica, mas antes é por ser esférica que assume crescente de tal tipo, seja Lua C, esférico B, crescente A. Mas, nos casos em que o intermediador não se contrapredica e é mais familiar aquilo que não é causa, prova-se o que, mas não o porquê. Aliás, além disso, não se demonstra o porquê quando se põe o intermediador fora, pois também nestes casos a demonstração é o de que e não do porquê, pois não se afirma a causa. Por exemplo, por que a parede não respira? Porque não é animal? Porque não é animal. Mas se isto fosse causa do não respirar, seria preciso que o animal fosse causa do respirar. Isto é, se a negação é causa do não ser o caso, a afirmação é causa do ser o caso, tal como se o fato de que quente e frio estão desmensurados é causa do não estar saudável. O fato de estarem comensurados é causa do estar saudável. Semelhantemente, também, se a afirmação é causa do ser o caso, a negação é causa do não ser o caso. Mas, no que respeita aos itens assim dispostos, não sucede o que acima foi dito. Não é todo o animal que respira, e o silogismo de uma causa deste tipo vem a ser na figura intermediária. Por exemplo, seja A animal, B respirar, C parede. Ora, A, por um lado, se atribui a todo B, pois tudo que se respira é animal, mas por outro lado, não se atribui a nenhum C, de modo que, tampouco, B se atribui a nenhum C. Portanto, a parede não respira. E as causas deste tipo de se assemelham às que se afirmam por hipérbole.
E isto consiste em afirmar como intermediador o que está mais distante, como o dito de Anacarsis, de que entre os citas não há flautistas, pois tampouco há vinhas. Assim, dentro de uma mesma ciência, e conforme a proposição, assim, dentro de uma mesma ciência, e conforme a posição dos intermediadores, são estas as diferenças do silogismo, do que em relação ao silogismo do porquê. Mas, de um outro modo, o porquê é diferente do que porque se considera cada um deles através de uma ciência diversa. E são deste tipo todos os itens que se comportam reciprocamente, de modo que um está sobre o outro, tal como, por exemplo, os fatos da ótica em relação à geometria, os fatos da mecânica em relação à estereometria, os fatos da harmônica em relação à aritmética e os fatos observados em relação à astronomia. Algumas destas ciências, por assim dizer, têm a mesma denominação, por exemplo, é astronomia, tanto a astronomia matemática como a astronomia náutica, e é a harmônica, tanto a harmônica matemática como a que é por audição. De fato, nestes casos, conhecer o que compete aos conhecimentos perceptivos, mas conhecer o porquê compete aos matemáticos. São eles que possuem as demonstrações das causas e muitas vezes não conhecem o que, tal como aqueles que consideram o universal, muitas vezes não conhecem alguns dos particulares devido à falta de inspeção. E estes itens são aqueles que, sendo algo distinto em sua essência, se utilizam das formas, pois as matemáticas são a respeito de formas, visto que não são a respeito de algo subjacente, pois, ainda que os itens da geometria pertençam a algo subjacente, não obstante, a geometria não é a respeito desses itens, enquanto eles pertencem a algo subjacente. No que respeita à ótica, assim como ela se comporta em relação à geometria, há outro conhecimento que se comporta do mesmo modo em relação a ela. Por exemplo, o conhecimento do arco-íris, pois conhecer o que compete ao estudioso da natureza, ao passo que conhecer o porquê compete ao ótico, ou sem mais, ou pela matemática. E se comportam deste modo também muitas ciências que não estão uma sob a outra. Por exemplo, a medicina com relação à geometria. De fato, compete ao médico saber que as feridas circulares se curam mais lentamente, mas compete ao geômetra saber o porquê. Entre as figuras, a que mais propicia conhecimento é a primeira, pois entre as ciências apresentam as demonstrações através dela, as matemáticas, por exemplo, a aritmética, a geometria, a ótica e, por assim dizer, todas as que fazem a investigação do porquê. De fato, o silogismo do porquê se dá através desta figura, ou em todos os casos, ou no mais das vezes, e na maioria dos casos. Por conseguinte, também por isso ela é a que mais propicia conhecimento, visto que o mais decisivo para conhecer é considerar o porquê. Além disso, é possível caçar o conhecimento do o que é apenas através dela, pois na figura intermediária não surge silogismo afirmativo, e o conhecimento do que o é compete à afirmação. Por outro lado, na figura extrema surge silogismo afirmativo, mas não universal, e o que é se conta entre os universais, pois não é apenas de certo modo que o homem é animal bípede. Além disso, essa figura em nada carece das demais.
ao passo que estas últimas se adensam e crescem através dela até que cheguem aos imediatos. É manifesto, portanto, que a primeira figura é a mais decisiva para conhecer cientificamente. Tal como é possível que A seja atribuído a B atomicamente, do mesmo modo também é possível atomicamente não ser atribuído. Por ser atribuído ou não ser atribuído atomicamente, quero dizer não haver intermediador entre eles, pois, deste modo, o ser atribuído ou não ser atribuído não mais se dará por outro item. Assim, quando A ou B está em um certo todo, ou quando ambos estão, não é possível que, primitivamente, A não seja atribuído a B. Admita-se que A está no todo. Se, assim sendo, se B não está no todo, C, pois é cabível que A esteja em um certo todo e que B não esteja nele. Poderá haver silogismo a respeito do fato de A não ser atribuído a B, pois se C se atribui a todo A, mas não se atribui a nenhum B, A não será atribuído a nenhum B. Semelhantemente, se B estiver em um certo todo, por exemplo, em D, pois D será atribuído a todo B, mas A não será atribuído a nenhum D, de modo que, através do silogismo, A não será atribuído a nenhum B. Pode-se provar, do mesmo modo, também quando ambos estão respectivamente em um certo todo, que é possível que B não esteja no todo em que A está, ou inversamente, que A não esteja naquele em que B está. É manifesto a partir de todas as coordenações de termos que não se intersectam entre si, pois se nenhum dos termos na coordenação ACD se predica de nenhum termo da coordenação BF, e se A está no todo G, que ele é coordenado, é manifesto que B não poderá estar em G, pois, caso contrário, as colunas se intersectariam entre si, de modo semelhante se B estiver em um certo todo. Mas, se nenhum dos dois está em um certo todo e A não se atribui a B, é necessário que seja não atribuído atomicamente, pois, se houvesse algum intermediador, seria necessário que um deles estivesse em um certo todo. O silogismo seria, então, ou na primeira figura ou na figura intermediária. Se fosse na primeira, B estaria em um certo todo, pois é preciso que a premissa sobre B venha a ser afirmativa. Se fosse na intermediária, qualquer um dos dois poderia estar em um certo todo, pois surge silogismo na medida em que se assume a privação a respeito de qualquer um dos dois. No entanto, ambas as premissas sendo negativas, não é possível haver silogismo. É manifesto, portanto, que é possível um item ser não atribuído a outro atomicamente. E dissemos quando e de que maneira é possível. Desconhecimento, o que assim se denomina, não em virtude de negação, mas em virtude da disposição. É, por um lado, o erro que surge através desse silogismo, mas no caso dos termos que primitivamente se atribui ou não se atribuem, o erro sucede de duas maneiras: ou quando, sem mais, assumem-se que o termo se atribui ou não se atribui, ou quando se assume tal concepção através desse silogismo. No caso de uma simples concepção, o erro é simples. No caso da concepção, que surge através desse silogismo, há múltiplos erros. Admita-se que A atomicamente não se atribui a B. Assim, se alguém concluir silogisticamente que A se atribui a B, assumindo C como intermediário, terá errado mediante um silogismo.
É possível que ambas as premissas sejam falsas, e é possível que apenas uma delas o seja. Pois, se A não se atribui a nenhum C, nem C se atribui a nenhum B, e se cada uma dessas relações for assumida inversamente, ambas as premissas serão falsas. É possível que C esteja assim disposto com relação a A e B. Não está sob A, nem é universal para B, pois é impossível que B esteja em algum todo, pois se disse que A primitivamente não se lhe atribui e não é necessário que A seja universal para todos os entes. Por conseguinte, ambas serão falsas, mas também é possível assumir uma delas como verdadeira, embora não qualquer uma das duas, mas sim a premissa CA, pois a premissa BC há de ser sempre falsa, porque B não está contido em nada, mas a premissa CA pode ser verdadeira. Por exemplo, se A for atribuído atomicamente a C e B, pois quando um mesmo termo se predica primitivamente de vários, nenhum destes últimos está contido um no outro. Não faz nenhuma diferença, mesmo se for atribuído não atomicamente. O erro concernente ao ser atribuído surge apenas deste modo e através destas relações, pois em outra figura não era possível haver silogismo concernente ao ser atribuído, ao passo que o erro concernente ao não ser atribuído ocorre na primeira e na figura intermediária. Primeiramente, afirmemos que quantos modos surge na primeira figura, isto é, sobre quais disposições das premissas. Tal erro silogístico é possível quando ambas as premissas são falsas. Por exemplo, se A se atribui atomicamente a C e a B, pois se for assumido que A não se atribui a nenhum C e que C se atribui a todo B, serão falsas as premissas. Tal erro é possível também quando uma das premissas é falsa, e qualquer uma que seja, pois é cabível que a premissa CA seja verdadeira e a premissa BC falsa. Que a CA seja verdadeira porque A não se atribui a todos os entes. Que a BC seja falsa porque é impossível que a B seja atribuído C e que nenhum C seja atribuído a A, pois caso contrário não mais seria verdadeira a premissa CA, e ao mesmo tempo, se ambas as premissas forem verdadeiras, também a conclusão há de ser verdadeira. Mas também é possível que a premissa BC seja verdadeira, enquanto a outra é falsa. Por exemplo, se B estiver contido em C e em A, pois neste caso será necessário que destes dois últimos um esteja sobre o outro, de modo que, se assumir que A não se atribui a nenhum C, a premissa será falsa. Portanto, é manifesto que pode haver silogismo falso, não só quando uma das premissas é falsa, mas também quando ambas são falsas. Na figura intermediária, não é possível que ambas as premissas sejam inteiramente falsas, pois quando A se atribui a todo B, não é possível assumir nenhum termo que pudesse ser atribuído a todo A, mas nenhum B. Mas se é para haver silogismo, é preciso assumir as premissas, de tal modo que algum termo seja atribuído a um deles, mas não seja atribuído ao outro. Ora, se são falsas, quando são assumidas desta maneira, é evidente que, assumidas de modo contrário, se comportariam inversamente, mas isto é impossível. Mas nada impede que cada uma delas seja falsa parcialmente. Por exemplo, se C fosse atribuído a algum A e algum B, pois neste caso, se alguém assumir que C se atribui a todo A, mas a nenhum B, ambas as premissas serão falsas, não inteiramente, mas sobre alguma parte. Do mesmo modo, se a privação for disposta inversamente, é possível que uma delas seja falsa, e qualquer uma delas, pois aquilo que se atribui a todo A também se atribui a B.
Assim, se for assumido que C se atribui a A em seu todo, mas não se atribui a nenhum B, a premissa BC será verdadeira, ao passo que a outra será falsa. Será de modo semelhante mesmo se a privação for transposta, pois aquilo que não se atribui a nenhum A, tampouco pode ser atribuído a algum B. Se então for assumido que C não se atribui a A em seu todo, mas se atribui a B em seu todo, a premissa AC será verdadeira, ao passo que a outra será falsa. De novo, é falso assumir que não se atribui a nenhum A aquilo que se atribui a todo B. Necessariamente, pois, se for atribuído a todo B, será atribuído também a algum A. Se então for assumido que C se atribui a todo B, mas a nenhum a premissa BC será verdadeira, ao passo que a premissa AC será falsa. Portanto, é manifesto que pode haver silogismo errôneo para as proposições atômicas, não só quando ambas as premissas são falsas, mas também quando apenas uma delas é falsa. No caso dos termos que são atribuídos ou não são atribuídos, não atomicamente, quando o silogismo que conclui o falso vem a ser através do intermediador apropriado. Não é possível que sejam falsas ambas as premissas, mas apenas a relativa ao extremo maior por intermediador apropriado. Quero dizer que através do qual surge o silogismo da contraditória. Admita-se que A se atribui a B através do intermediador C. Ora, visto que é necessário, se surge silogismo, que a premissa BC seja assumida como afirmativa. É evidente que esta sempre há de ser verdadeira, pois ela não se presta à conversão. Mas a CA é falsa, pois o silogismo contrário surge na medida em que ela se converte. É de modo semelhante mesmo se um intermediador for formado a partir de uma outra coordenação de termos. Por exemplo, se D estiver em A em seu todo e for predicado de todo B, é necessário, pois, que a premissa BD permaneça verdadeira e que a outra seja convertida, de modo que aquela será sempre verdadeira, ao passo que esta será sempre falsa. Um erro de tal tipo é, por assim dizer, idêntico ao erro através do intermediador apropriado. Mas se o silogismo não ocorre através do intermediador apropriado, então, quando o intermediador estiver sobre A, mas não for atribuído a nenhum B, é necessário que ambas as premissas sejam falsas, pois as premissas deverão ser assumidas de maneira contrária a esta em que se dispõe, se há de se dar um silogismo, e assim assumidas ambas tornam-se então falsas. Por exemplo, se A se atribui a D em seu todo, ao passo que D não se atribui a nenhum B, na medida em que elas forem convertidas, haverá silogismo e ambas as premissas serão falsas. Mas quando o intermediador não estiver sobre A, por exemplo, D, a premissa DA será verdadeira, ao passo que BD será falsa. A DA será verdadeira porque D não estava em A, ao passo que a BD será falsa porque, se fosse verdadeira, também a conclusão seria verdadeira, mas se assumiu que era falsa. Quando o erro ocorre através da figura intermediária, não é possível que ambas as premissas sejam falsas em seu todo, pois quando B está sob A, não é possível que algo seja atribuído a todo B e a nenhum A, conforme já foi dito antes, mas cabe que uma delas seja e qualquer uma. Se C se atribui a A e a B, se for assumido que se atribui a A, mas não se atribui a B, a premissa CA será verdadeira, ao passo que a outra será falsa. Por outro lado, se for assumido que C se atribui a B, mas não se atribui a nenhum A premissa BC será verdadeira, ao passo que a outra será falsa.
Assim, se o silogismo do erro for privativo, está dito em quais circunstâncias e através de quais figuras se dará o erro. Por outro lado, se for afirmativo, quando for através do intermediador apropriado, é impossível que ambas as premissas sejam falsas, pois é necessário que a BC permaneça verdadeira. Se há de se dar um silogismo, conforme já foi dito antes. Por conseguinte, a premissa CA sempre há de ser falsa, pois é ela a que se presta a conversão.